Olá, internautas! Hoje a gente está aqui no Saúde para Todos com o Dr. Fabrício Silva Manuel, de Florianópolis. Olá, Fabrício, tudo bem? Olá internautas. Ele atende aqui em Timbó. Onde é que você atende aqui em Timbó? Eu atendo na clínica do Dr. Tadeu Góes e na clínica Belecorp. Doutor, quais são os principais casos em que é recomendado fazer uma cirurgia plástica? Na verdade, as cirurgias plásticas são recomendadas para todas as pessoas que têm algo em si que provoca algum tipo de incômodo. Tá? Então, pessoas que sofreram emagrecimentos ou então que tiveram algum tipo de cirurgia que deixaram algumas cicatrizes. Então, tudo que incomodar a pessoa, do ponto de vista de contorno corporal, pode ser avaliado por um cirurgião para ver se existe alguma forma que o cirurgião possa oferecer ajuda, né? Que alguma cirurgia possa trazer benefício e melhora nesse contorno. Quais são os riscos que uma pessoa que faz cirurgia plástica tem? Na verdade, a cirurgia plástica é uma especialidade médica, uma especialidade cirúrgica, então todos os riscos cirúrgicos de qualquer área cirúrgica, também os pacientes de cirurgia plástica também têm. Então, por essa forma que os profissionais da área são formados antes de serem especialistas em cirurgia plástica, são formados em cirurgia geral também, para ter uma noção boa e ampla de todos esses riscos. Então, riscos como infecção, abertura de pontos, riscos sistêmicos como embolias, trombose, tudo que pode acontecer numa cirurgia, digamos assim, usual, pode acontecer numa cirurgia plástica. Ela é uma cirurgia, é um tratamento médico. Como é que é o pós-operatório de quem faz a cirurgia plástica? Tem muita dor, é muito sofrido? É muito variável, depende de pessoa para pessoa, mas na média, as cirurgias plásticas, assim, do corriqueiro, do dia a dia, que a gente pratica mais e que são principalmente as cirurgias estéticas, elas costumam causar poucos sintomas, tá? Elas causam dor, depende muito do paciente também. Tem pacientes que são mais sensíveis, então eles vão se queixar mais, vão sentir mais do que os pacientes menos sensíveis. Tem pacientes que são mais firmes, assim, quanto à sensação de dor e tudo. Então, na média, a sintomatologia é baixa. Não é uma coisa assim que a pessoa tem que se preocupar do ponto de vista, meu Deus, vou ter muita dor. Não é a média. Tá? Normalmente é tranquilo. Tá? Em quanto tempo, mais ou menos, aparecem os resultados? Como, por exemplo, a gente já viu casos de algumas pessoas que querem colocar silicone para sair em capa de revista, alguma coisa, em 15 dias. Como é que é esse caso, assim, como é que é esse cuidado para ser mais rápido? As cirurgias, todas as cirurgias, não só as plásticas, mas as plásticas também, e como o apelo estético é maior, assim, as reparadoras também isso acontece, mas no exemplo que tu citou, existe o inchaço, existe aquela recuperação normal que leva um tempo padrão, assim, o ser humano tem um tempo padrão de recuperação. Então, na média, no primeiro mês a pessoa está mais inchada, ainda tem áreas de dormência, tem que tomar mais cuidado para os movimentos e tudo. Tem pessoas que rapidamente já se sentem bem, mas não quer dizer que ela já esteja com o resultado definitivo. Esse inchaço e a acomodação dos tecidos no pós-operatório, ele leva aí entre 3 a 6 meses, até um ano às vezes, para que a pessoa tenha realmente o resultado definitivo e possa ter noção da mudança real que sofreu. Quais os cuidados que a pessoa tem que tomar para não sofrer nenhum dano, assim, após a cirurgia, nesse período pós-operatório? A primeira, talvez o maior conselho que pode ser dado a um paciente que está em pós-operatório de plástica é respeitar o seu próprio organismo. Então, querer fazer coisas antes do tempo e, além de respeitar o próprio organismo, respeitar a orientação do cirurgião. Então, se o cirurgião pedir que a pessoa faça repouso aí de 10 dias, a pessoa deve cumprir isso. Não porque o cirurgião está sendo muito severo ou então quer que muito cauteloso e que eu não sinto nada e quero fazer as coisas. Na verdade, não. Apesar de ter poucos sintomas, a cicatrização, que leva um tempo padrão, ela está acontecendo. Então, se limites foram extrapolados, a pessoa pode pagar o preço. Então, abrir pontos, às vezes, por exemplo, uma cirurgia de prótese de mama ou de mamoplastia, a gente pede para que não erga os braços até uns 45 dias para erguer totalmente os braços, né, 2 meses. E isso tem um porquê, para não forçar as suturas e tudo. Claro que com bom senso e erguendo devagarinho a pessoa até consegue fazer isso antes, mas então deve ser respeitado esses parâmetros, como qualquer cirurgia, é um tratamento médico, eu lembro.
E se acontece isso, por exemplo, se ela ergueu os pontos, se ela ergueu o braço, arrebentou os pontos, alguma coisa, o que acontece, né? Na verdade, às vezes tem que reoperar, né? De novo? Sim, na verdade, por uma consequência, talvez por falta até às vezes vamos por uma outra hipótese, de não que a pessoa não cuidou, mas que sofreu um acidente ou alguma coisa, por isso não deve dirigir nos primeiros dias e tudo. É um tratamento médico, às vezes se tiver qualquer intercorrência tem que procurar o cirurgião que a conduta correta vai ser tomada. Como é que ficam as cicatrizes de quem faz cirurgia plástica? Cicatrização é um evento orgânico, ela depende, a maior porcentagem de como a cicatriz vai ficar, ela depende do organismo da pessoa, o cirurgião não consegue influenciar diretamente no resultado da cicatriz, nem a pessoa no que diz respeito ao seu desejo. Se ela desejar que a cicatriz fique boa ou desejar ao contrário, que ninguém faria, lógico, né, ela não vai conseguir ter esse poder sobre a cicatrização, é um evento totalmente orgânico. A maioria das pessoas evolui com uma cicatriz boa. Tá? Então, isso é que dá tranquilidade do cirurgião fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, uma plástica de abdômen, fazer uma incisão grande no abdômen, porque a maioria das pessoas evolui bem. Mas existe uma minoria que evolui com umas cicatrizes que a gente chama de inestéticas. Então, a cicatriz pode ficar escura, pode ficar larga, ou então, no extremo, ficar queloidiana. Existe uma patologia de cicatriz que chama queloide, que, resumindo assim para as pessoas entenderem, é uma hipercicatrização. A cicatriz se faz de uma maneira exagerada, o corpo não para de cicatrizar e essa cicatriz vai ficar elevada, alta, roxa e ela é bem feia. E isso é um risco também que todo mundo corre de qualquer corte que seja acidental ou provocado por uma cirurgia, plástica ou não, de ter. Tá? É um evento orgânico. E como é que a pessoa sabe se ela pode desenvolver cicatriz mais escura ou até queloide? Na verdade, não tem como ter uma certeza, mas tem como ter pistas de que a pessoa cicatriza bem ou não. As pistas que a pessoa dá para o cirurgião são as cicatrizes prévias que ela já tem. Tá? Só que se ela tiver um histórico de várias cicatrizes boas, isso não exclui que ela possa vir a ter uma cicatriz ruim. E nem o contrário, pessoas com várias cicatrizes ruins não exclui que venha a ter uma cicatriz boa. Normalmente elas seguem o seu padrão, mas pode fugir do padrão. E se acontece de ela ter essa queloide ou uma cicatriz, tem como fazer uma cirurgia para amenizar essa cicatriz? Tem tentativas, não é de sucesso garantido. O queloide é uma coisa que às vezes ele é bastante, eu vou usar um termo menos técnico, ele é teimoso, ele não... Às vezes tu trata e usa os métodos conhecidos pelo ser humano, pela ciência atual, e tu não tem resultado bom. Mas a maioria responde de maneira assim satisfatória. Mas não quer dizer que vai obter sucesso. Então, o queloide é realmente uma coisa que a gente não quer que ninguém tenha, que aconteça. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais respostas aqui do Dr.